Eu sou a advogada Patrícia Torre. Vou ensinar para vocês um dos segredos para ganhar qualquer processo, ganhar a sua causa, ter sucesso no seu trabalho, seja judicial ou extrajudicial. É ser um advogado extremamente detalhista. Isso mesmo. Eu sou muito cautelosa, muito detalhista e analiso cada documento que envolve o meu trabalho. Então, se você não gosta de trabalhar com documentos, sejam eles físicos ou digitais, você está na área errada, porque o advogado precisa analisar documentos, precisa saber analisar documentos, porque isso acontece muito, viu? Às vezes o advogado não sabe o que ele tem que ver naquele documento. E os documentos são provas fundamentais para os direitos dos nossos clientes. Então, às vezes, um detalhe que você não observou naquele documento pode fazer você ganhar a causa, seja como autor ou réu, certo? O juiz não vai analisar nenhum documento se você não fizer os apontamentos necessários. Não pense que o juiz vai lá vasculhar documento, procurar provas, jamais. Então, o papel do advogado é minuciosamente analisar cada detalhe, inclusive detalhes nos documentos que possam prejudicar o nosso cliente. Isso também já aconteceu muito comigo. E aí você vai ter que fazer o quê? Questionar o seu cliente, falar, olha, nesse documento apareceu essa informação e isso nos prejudica. É isso mesmo? E aí você exclui aquele documento das provas do processo. Exatamente, é isso que você tem que fazer. Porque nós temos que analisar qual é a melhor situação, qual é o melhor caminho para garantir os interesses do nosso cliente, não é mesmo? Então, não importa o tempo que você demora para analisar uma documentação, para finalizar um trabalho. Seja uma petição inicial, seja um recurso, seja alegações finais, qualquer fase do processo, até mesmo extrajudicial. Uma análise de documento é fundamental que seja cauteloso. Não basta você passar o olho e fazer uma petição rapidinha para protocolar. Não faça isso. Porque senão você vai ser só mais um advogado entre tantos que tem por aí que não fazem a menor diferença. Porque entra com ação e perde. Porque se você é um advogado ou advogada especialista e detalhista, você vai conseguir alcançar as provas necessárias para provar o direito do seu cliente. Você vai conseguir. É só jogar o meu nome no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo. Vejam quantos processos eu tenho. Quantos eu perdi? Gente, são 16 anos de profissão. Nesses 16 anos de profissão, eu consigo contar, em uma mão, as ações que eu perdi. E, claro, no começo, algumas por inexperiência. Infelizmente. E é isso que eu quero ensinar para vocês não perderem causas por falta de experiência. Porque nós precisamos da prática, nós precisamos ter esses insights para saber o que fazer. E isso faz toda a diferença no sucesso da causa. O desempenho do advogado é a parte principal para o sucesso da causa. Então, gente, eu pouquíssimas vezes perdi um processo. Existem casos que já são perdidos, não é verdade? Por isso que eu falo que nós temos sempre que ser sinceros com o nosso cliente, tá? Então, tem casos que chega para mim no escritório que você já sabe que o seu cliente não tem razão, porque ele agiu contra a lei. Você até pode procurar uma brecha. Antes de passar essa análise para o cliente, claro, não estou falando para você fazer nada precipitadamente. Precisa ser tudo analisado com calma. Mas se você chegar nessa conclusão, o que você deve fazer? Você expõe para o seu cliente a verdade, que existe sim uma grande possibilidade de perder aquele processo.
mas talvez seja interessante para ele que você faça um trabalho para ele ganhar tempo, para ele conseguir modificar a situação dele, que envolve aquele caso, que podem ser inúmeras, depois eu posso citar muitos exemplos, né? Então, há situações que o cliente vai te contratar sabendo que é uma causa perdida, mas não porque você não sabe o que fazer. Não porque você, advogado, não está se dedicando como deve, não está trabalhando como deve. Você vai perder aquele processo porque o seu cliente não tem direito, porque o seu cliente está errado, porque o seu cliente está agindo contra a lei. E aí, o que fazer são outros macetes que eu ensino depois. Mas o importante é não se preocupe somente em tempo, em produção. Ai, fiz 5 iniciais hoje, fiz 10 contrarrazões hoje. Gente, isso não mostra que o advogado é bom. Muito pelo contrário. Pela minha experiência, só mostra que é um advogado generalista. O seu cliente não quer um advogado generalista. A não ser que você trabalhe para uma rede de supermercados, que eu também já trabalhei, né? E você tem aqueles modelos de petição e que vai uma atrás da outra. Faz a diferença? Não. Não faz a diferença. Eram muitas ações perdidas, muitas. Por quê? Modelinho de petição. Isso não vai te ajudar em nada. O que vai fazer o seu nome como advogado de sucesso é a sua dedicação caso a caso. Esse é o meu diferencial. É caso a caso. Eu analiso cada situação. Eu dou a devida atenção para cada cliente. Certo? Eu não vou extrapolar as coisas e passar atropelada, porque muitas vezes acontece de ter 5, 6 prazos no mesmo dia. O que eu faço? Gente, você tem que se antecipar. Por isso nós temos um prazo, não é mesmo? Nós temos prazo justamente para nos organizarmos. Então, organize a sua agenda, organize o seu tempo. Isso também é assunto para uma outra aula. E você vai conseguir fazer. Não deixe os prazos para o último dia. Porque se você tiver 5 prazos em um dia só e deixar os 5 para fazer nesse dia, provavelmente você não vai conseguir. E para não perder o prazo, que é uma coisa que absolutamente o advogado pode fazer, jamais perca um prazo. Eu, 16 anos de advocacia, nunca perdi um prazo. Mas, se você não se organizar, você não vai ter condições de tempo para se dedicar como deve àquele processo, àquele trabalho, né? Então, você precisa se organizar para não fazer as coisas correndo, porque fazer correndo, eu já cansei de ver processos que o meu colega adversário fez o negócio ali, ó. Gente, até o nome da parte estava errado. Até a descrição de detalhes de fato estava errado, que não tinha nada a ver com o processo. Você acha que ganhou alguma coisa? Claro que não. É claro que não. Então faz toda a diferença. Você organizar o seu tempo e você ser detalhista. É um trabalho exemplar que você vai entregar. Você tem que dar o melhor de você naquele processo, naquele trabalho. Se dedique, como se fosse para você. Ah, essa causa é minha, eu sou o cliente. Certo? Não faça apenas, é mais um. Já recebi meus honorários, já avisei o cliente que talvez existe uma chance de perder, então se perder não tem problema, pelo amor de Deus. Não faça esse tipo de trabalho, que eu tenho vergonha dos advogados que fazem isso. Tenho vergonha, porque infelizmente nós temos uma certa parcela da população que não é a favor dos advogados. Porque, como em todas as profissões, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Pois os advogados ruins são esses, que fazem tudo ali, ó, meia boca, que não se preocupam com o cliente, que se preocupam só em dinheiro. Mas esse advogado vai ter sucesso? Não. Ele vai receber aquele, aí vai perder o processo, o cliente vai fazer o quê? Vai ficar com ele? O cliente vai procurar outro advogado. Que isso já foi um assunto tratado num outro post meu. Para você fidelizar o seu cliente.
Você precisa ter um trabalho de excelência. Você não pode fazer um trabalho meia boca. E tudo isso, cada detalhe, o passo a passo, eu ensino para vocês.